Se pensa que já viu tudo, ainda não viu nada. Ou já viu um banco capaz de tornar a sua vida mais simples? Um banco pensado para os novos tempos, que não importa onde, está sempre lá. Um banco de confiança, sustentável e com visão de futuro, para que possa ver sempre mais à frente. Se pensa que já viu tudo, o Crédito Agrícola tem muito mais. Fale connosco, há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Boa noite, José Marques Vidal, Presidente da Comissão Política Conselhia de Águeda do Partido Socialista, é o convidado desta semana da grande entrevista na Soberania TV. Uma conversa que surge poucas semanas depois da sua reeleição para o cargo que ocupa desde 2018, num mandato de 2 anos que se estenderá até ao início de 2022. Professor José Vidal, muito obrigado por ter vindo conversar connosco, é um gosto recebê-lo aqui. Começamos o nosso diálogo precisamente pelas últimas eleições internas no PS de Águeda. Esta recente disputa eleitoral ajudou a unir ou contribuiu para dividir o PS? Boa noite. Começo por agradecer primeiro o convite. Em relação à união ou desunião, a união não se dá por decreto. A união dá-se porque as pessoas aderem a um certo número de princípios e porque comungam de algumas ideias. E, portanto, a partir daí, não são atos eleitorais que criam desunião ou união. Isso é uma perspectiva antiga da política, uma perspectiva real, porque nós, os seres humanos, temos essa ideia de que temos que estar todos unidos. Não. O princípio das sociedades e a evolução dá-se pelas desuniões e não pela união. E só quando há contraditório, só quando há debate, é que se dá a evolução. Quando nós queremos ter unidos pessoas que têm diversidade de opiniões, o que é bom, mas têm diversidade de princípios, o que é mau, então não estamos unidos. Mais vale não estar unido, mais vale cada um marcar o seu caminho, entrarmos em debate e confronto, porque hão de nascer novas ideias ou não. O Partido Socialista não tem esse problema, todos eles participaram nas eleições, são socialistas, todos eles têm uma base comum de pensamento, há divergências que não são divergências não profundas sobre as questões de princípio, são questões às vezes de organização, que são questões de ideias, as divergências nascem daí. É muito bom para os partidos terem várias candidaturas. Isso cria dinâmicas de debate, isso cria dinâmicas de participação. E o que os partidos precisam e a sociedade precisa é de participação. O que nós temos dificuldade não é só nos partidos, os partidos são reflexos da sociedade. O que temos dificuldade é que não há participação das pessoas. E, portanto, quando há atos eleitorais em que há mais que uma lista, em que há confronto de ideias, às vezes confundem-se confrontos de ideias com questões pessoais, e aí está o erro, mas nós somos humanos e cometemos esses erros, isso é sempre positivo para o partido. Neste momento, posso dizer que, se formos por uma linguagem um bocado mais simples, o PS está mais forte do que estava antes das eleições. Está mais forte porque houve mais participação, está mais forte porque temos mais atores, ditos não é de político, mas de cidadania, porque os políticos são atores de cidadania, não são atores deles próprios, são atores em prol de alguma coisa em que acreditam. Eu, portanto, acho que o PS está num bom caminho neste momento, que é um caminho de expansão de debate interno e, portanto, não tem a ver com união ou não desunião, estamos unidos nos princípios do partido. Teve mais 20% dos votos que a lista contrária, que integrava nomes como os de Paulo Seara, Gama Duarte, Carla Tavares. São nomes que ficam de fora do seu baralho de cartas para o futuro? Não, do meu baralho de cartas não ficam porque eu não sou o dono do baralho de cartas. Isto é um partido, tem órgãos próprios, há uma comissão política onde os camaradas têm a voz ativa, são pessoas, todas elas com dimensão de cidadão. Portanto, são pessoas que têm a sua voz própria na defesa daquilo que acham correto ou não. Portanto, não há aqui... Há sistemas internos dos partidos da organização em que eu, neste momento, tenho a responsabilidade de propor o secretariado, que irá ser na sexta-feira eleito, propor algumas medidas, mas todas elas aprovadas no âmbito de uma comissão política alargada, que é o que se pretende, com mais participada, que é o que se pretende que se vai conseguir com este processo eleitoral,
E, portanto, não há ninguém que fique fora do baralho, do dito baralho, se o quiser. Se não quiser participar, não participa, porque isso é a liberdade, é fundamental. Na existência dos partidos é fundamental a liberdade. A pessoa pode mesmo decidir não participar, pode mesmo decidir participar pouco, muito ou nada. E isso é fundamental, que a pessoa quando participa com convicção. Portanto, não há pessoas nenhumas dessas, ainda por cima são pessoas conhecidas com já percursos grandes no âmbito político, neste caso no âmbito político, e portanto nunca ficarão de fora de nada, só se eles o quiserem. Em face do apoio que Paulo Seara não lhe dispensou nestas eleições internas, podemos concluir que não se repetirá a sua candidatura à presidência do município pelo PS em 2022? O Paulo apoiar-me ou não apoiar não é fundamental para isso, porque o Paulo já nas últimas eleições também não me apoiou e não houve problemas nenhuns com isso. Quem decidirá a candidatura nunca serei eu, será sempre os órgãos do partido. E aí será o debate e será o PS apresentará uma candidatura o mais adequada possível para o momento que se passar, de acordo com os contextos. Nós há 2 anos antes podemos estar a pensar numa coisa, daqui a um ano podemos estar a pensar noutra. Agora a decisão comigo será sempre uma decisão democrática. E aí é que pode às vezes haver algumas linhas vermelhas em relação a coisas do passado. A decisão comigo e como Presidente será sempre uma decisão democrática até ao último momento. Mas responda-nos com a abertura possível. Francisco Vitorino, que até integrou a sua lista à Conselhia, é o seu candidato a Presidente da Câmara nas próximas autárquicas? Não, vamos lá ver. Isso era bom dizer assim. Agora, se me perguntar, eu podia estar aqui, fazer rodeios e não sei o quê. Não sou desse género. Se me perguntasse neste momento o professor Francisco Vitorino seria um bom candidato para o PS, eu diria que sim. Atenção, que eu disse neste momento. Uma pessoa ponderada, tem um percurso como cidadão relevante. É uma pessoa com características próprias de relacionamento, de íntegra. Portanto, eu diria que seria, como outros certamente que haverá, seria o meu candidato. Neste momento, seria um bom candidato para o Partido Socialista. Mas sabe isto, na minha opinião. Pois há as opiniões todas dos membros do Partido Socialista que irão ter essa responsabilidade, porque isto é uma responsabilidade. Nós às vezes dizemos mal dos políticos ou mal de quem anda na política e que são todos assim ou todos assados. Não, os políticos são pessoas que investem o seu tempo na cidadania. E quando assumem responsabilidades que deveriam caber a todos. E ao assumirmos uma responsabilidade, de estarmos a arranjar uma candidatura que eventualmente será depois eleitos em presidentes de junta, de Câmara, Assembleia, elegermos pessoas para gerir os destinos do bem comum, isto é uma responsabilidade que nós assumimos. E que muitos nem querem assumir, andam no seu dia-a-dia e depois todos os dias dizem mal desses políticos, desses que tiveram essa responsabilidade e desses que são os eleitos. E pronto, é isso que distingue as diversas pessoas que compõem o nosso espectro de sociedade. Uns que participam, os outros que criticam só, sem participar, e os outros que nada fazem. O PS perdeu muitos militantes, alguns dos quais históricos, na sequência das últimas eleições locais. Admite que foi um rombo muito grande? Não, o PS não perdeu muitos militantes, infelizmente. Era bom que tivesse perdido, queria dizer que tinha muitos militantes. O PS perdeu apoios. Portanto, na sequência das últimas eleições, houve uma transferência de apoios do Partido Socialista para o Movimento Juntos. Uma transferência de apoios. E os apoios são importantes, não é preciso ser só militantes. Militar, não é preciso ter só o cartão. O cartão é importante, dar-nos responsabilidades acrescidas. Os apoios são fundamentais. Não é? No âmbito para ganharmos eleições, os apoios são fundamentais. Agora, os apoios, é importante que os sejam como apoios e não como troca de favores. Eu apoio-te para qualquer dia, eu gosto de estar perto do poder e qualquer dia has de me apoiar a mim. Não. O apoio tem que ser um apoio declarado, pode ser um apoio político, ideológico, pode ser um apoio por amizade. O apoio por amizade é muito importante na política local. Nós acreditamos nos nossos amigos, nós gostamos de os ter perto. Esse apoio é que é fundamental para que haja
uma evolução. O PS perdeu apoios, perdeu. Tal como perdeu as eleições, portanto, perdeu apoios globais. Perdeu alguns militantes pelo caminho, perdeu alguns militantes, não foram muitos, porque somos poucos, mas perdeu alguns, e todos eles são importantes, aqueles que se perdem. Agora, são caminhos, as pessoas são livres de seguir o seu caminho. As pessoas foram livres de optar por outro caminho. Não podem estar, eu também compreendo isso nas sociedades e nos partidos, não posso ter uma pessoa no meu partido que optou por outro caminho e continuar no meu partido. Isso não tem lógica, não é? Isso é uma questão ilógica. Não posso ter uma pessoa a jogar no futebol, que é mais fácil para as pessoas perceberem, ter uma pessoa a jogar na minha equipa e depois a jogar na outra equipa. É impossível. É uma impossibilidade prática. E essa impossibilidade deve ser transferida para a política. Mas agora, respeitar a opção aconteceu. Se algum dia essas pessoas quiserem apoiar-nos, quererão apoiar-nos, mas tem que ser elas a querer apoiar. As pessoas nós temos que respeitar muito na política as pessoas. Eu acho que, onde eu me incluo, durante os últimos 40 anos, nós não respeitámos, nós cavalgámos as pessoas para atingirmos o poder. Os objetivos dos partidos é atingir o poder, para poder exercer depois esse poder para realizar aquilo que pensam. E muitas vezes, no meio disso, nós cavalgámos pessoas, tratámos-las como peças, como o voto. E isso só é importante, mas era muito mais importante que ela aderisse às nossas ideias, naquele momento que fosse só o voto. Mas perdeu Gil Nadaes, perdeu a militância de Gil Nadaes. É a baixa mais difícil de engolir? Não. Não é? Não, eu sou muito amigo do Gil. É uma pessoa especial, uma pessoa, para mim não tem problema nenhum o ele ter saído. Nada, não tem problema em ter um partido. Se enfraquece o partido, sim, devido à dimensão humana e política que ele tem e a capacidade que ele tem, enfraquece o partido, sair uma pessoa como o Gil que, estando a participar internamente, contribui com muito mais ideias, muito mais ações, muito mais o seu poder quase pessoal. Portanto, isso é fundamental. Temos lá mais pessoas dentro. É que quando eu dou opinião, não digam todos que sim. Quando eu dou opinião, nascer até outra opinião melhor, nascer outra ideia melhor. E aí o Gil é uma pessoa importante. Aí podemos dizer que o PS perdeu um militante qualificado, importante, que iria contribuir melhor para a sua evolução, para as ideias do PS? Sim, podemos dizer isso. Eu também posso dizer, em termos de desafio, que conto com o Gil, porque sempre que eu quiser falar com o Gil, ele certamente que me irá perceber, certamente que iremos discutir, certamente que iremos falar, e portanto eu irei beneficiar de algumas ideias ou opiniões que ele tenha a favor ou contra. Porque as ideias contrárias são muito importantes para nós, que estamos no nosso círculo. É um dos problemas graves de toda a sociedade, que é quando nós estamos num círculo, eu viro-me e pergunto a opinião deste e daquele, e acho que é assim e assim, e eles todos, pois é assim, e a certa altura estamos os 10 a dizer o mesmo, é assim, assim, assim. Pronto, eu fico na minha posição. Chego, apresento outra ideia e discutimos, aquele fez isto, pois foi, aquele fez isto, e discutimos sempre com os mesmos 10, e convencemos nós que nós é que somos os detentores da razão, porque somos os mesmos 10 a ouvir. Não há 200 pessoas que falam de política em Águeda. E, no entanto, há 43, né, ou 44 mil habitantes, há 20 e tal, 30 mil votantes, e há 200 pessoas que interessam pela política em Águeda. Portanto, é nessa dimensão que nós temos que ter noção. O que é a política? Pronto, nós que nos dedicamos, que perdemos noites nisto, naquilo, dias que discutimos, que falamos, que vimos aqui, que nós agradecemos, a comunicação social que se preocupa com isso é tudo importante, mas também temos de ter a noção que somos 200. Acredita que Gil Nadaes possa regressar à disputa política e eleitoral já daqui a 2 anos? Se eu acredito, estar a falar sobre o Gil Nadaes, sempre que eu falo sobre o Gil, ele pode se sentir desafiado, e o Gil desafiado pode se sentir motivado a fazer qualquer coisa. Porque se há a personalidade que o Gil tem, é que o Gil gosta de desafios, e gosta de os assumir e de ir. E, pronto, eu posso estar aqui a dizer uma coisa e ele sentir isto como um desafio. Não, o que é que eu acredito no Gil? É melhor não acredito desafiá-lo? Que ele vai...
Não me preocupava minimamente que o Gil fosse candidato. Não me preocupava. Preocupava-me pela pessoa que é, pela possibilidade que nós temos de chegar a ele. Nunca tive problemas com o Gil, porque sempre estive com ele. E quem discute com o Gil Nadais é respeitado pelo Gil Nadais. Ou seja, e o Gil está-me a ver, já ia dizer logo como é que é isto. Mas ele gosta de discutir, ele gosta de pessoas que confrontam, que ele depois gosta de vencer. O Gil é um vencedor. Mas é fundamental é que ele continue a permitir que as pessoas o confrontem. Se o Gil aparecer, será bem-vindo, porque todas as pessoas válidas serão bem-vindas ao debate. Depois, a questão eleitoral é outra que também está mal compreendida em Águeda, não é em Águeda, no país. Generalizando, há de haver exceções, logicamente, que é o seguinte: as pessoas pensam que quando ganham podem fazer o que querem. Não. Quando se ganha uma eleição, ganha-se a eleição para o exercício de um cargo, dentro do âmbito legal desse cargo, e que as pessoas irão desempenhar o melhor possível. E mais nada. Não se ganha o poder acrescido sobre o povo, não se ganha o poder acrescido para além da lei, não se ganha o poder acrescido para se fazer o que se quiser ou não. E quando as pessoas, por exemplo, às vezes dizem, mas nós ganhamos por maioria. É simples, até aí nem sequer é real. Por exemplo, vejamos aqui Águeda. O movimento de Independentes Juntos ganhou e bem as eleições últimas autárquicas. Teve 44%. Onde é que está a maioria? A maioria, há 56% que não votaram no movimento Juntos. Portanto, eu, se fosse um político hábil, só estava preocupado com esses 56%. Esse aí é que me vão garantir a vitória. Porque os outros têm minoria. Quem está neste momento a governar em termos do povo, o chamado povo, que as pessoas também têm isso. Epá, o povo quer isto, o povo, quem é o povo? Não, o povo é o José Vidal, esse conheço o Jorge Costa, conheço, e falo com ele, discuto com ele. Agora, quando o político se refugia, mas o povo quer, quem esse povo quer? Um político não está para fazer aqui o que o povo quer. Um político está aqui para lutar pelas suas convicções, pelas suas ideias e por aquilo que acha correto. Não é o que o povo, dito povo anónimo, quer, que ninguém o conhece. Interessa-me aquilo que o Jorge Costa me diz e quer, isso aí está bem, ele quer isto e eu considero isso, mas o político deve fazer sempre aquilo que acha correto, porque senão estávamos sempre envolvidos no povo e é isso que tem acontecido. Uma vez ganha o PS, outra vez ganha o PSD, voltamos para o PS, porque esse dito povo não tem uma ideia de nada comum, esse dito povo anda só no âmbito do dia a dia. Isto melhorou, agora vou para aquele, agora critico, piorou, não há uma convicção, não há um caminho, não há nada. Portanto, eu prefiro discutir com pessoas reais, com o Manuel, com o Francisco, não sei o quê, e esses dizerem mal de mim é mais importante do que o dito povo dizer bem. O povo, sabe porquê? Não o conheço. Já tenho pouca memória, é difícil decorar o povo todo. As posições públicas que o professor José Vidal tem tomado este mandato espelham um sentido crítico muito veemente com o atual poder municipal exercido pelos juntos, ou seja, pelos dissidentes do PS, chamemos-lhe assim. Há aí alguma pedra nessa sapatilha? Há uma pedra, isto aqui é logicamente que há uma pedra. Quando nós convivemos com pessoas durante um longo período... 12 anos? Estabelece não relações só de relações políticas, de apoios, de estarmos no poder, e o poder corrompe. Eu tenho a noção que quando estive a apoiar o Gil Nadais e o Executivo e o PS esteve no poder, o PS ficou mais corrompido, e o corrompido não é corrupção, corrompido às vezes em termos de valores, em termos de dizer uma coisa ou outra que não devíamos ter dito, do que quando não estamos lá no exercício do poder. Porque não temos poder, não temos que estar constantemente dispostos, constantemente a fazer as coisas. E criam-se laços de amizade, e criam-se intimidades, e criam-se o disse-disse, cria-se uma quantidade, um contexto, que é difícil depois, após toda a revolução que houve, e o movimento Juntos é liderado por os 4 antigos vereadores do Gil Nadais, do anterior executivo do PS, é difícil separar as coisas. Mas é possível. É possível. Eu não tenho... Já me conhecem, sou muito afirmativa, sou às vezes provocadora, sou o que sou. Mas sou eu, exponho-me às críticas, aos elogios, seja o que for. E não tenho inimigos na política.
Porquê? Porque não dou a minha personalidade, não dou a mim próprio essa questão de ter inimigos na política. As pessoas podem achar que eu sou inimigo delas. Eu não tenho nenhum inimigo na política. Porque a política faz-se isso, debate, aborrecemos-nos, discutimos, mas a seguir passou, porque a seguir há outros objetivos. Os objetivos da política não é estar a discutir com o outro, ou ter inimigos, não. O objetivo da política é conseguirmos arranjar caminhos. O que é que aconteceu aqui em relação aos Juntos? Não há pedra nenhuma. Há a convicção, hoje, tenho a convicção que acertei há 2 anos, quando me perguntaram, há 2 anos, acabado de eleger, foi a última vez que falei para os jornais. Em 2018. 2018, acabado de ser eleito, e perguntaram-me o que é que achava dos Juntos. Foi logo no início, portanto, estavam ali há uns meses. Estavam ali há uns meses. Estavam no poder há meio ano. Há cerca de meio ano. E eu disse que todos eles, está escrito no jornal No Região da Águeda, todos eles tinham experiência para gerir a Águeda, sem problema nenhum. Já duvidava que tivesse a capacidade para desenvolver a Águeda, porque o Gil era realmente uma pessoa de ideias, de constante procura de crescimento, mas que eles não iriam conseguir resistir aos interesses que andaram a plantar. Isso está escrito. Uhum. Portanto, não estou a dizer nada de novo. Isto foi dito em 2018, escrito. E isso tem-se acentuado? 2 anos depois, verifica-se que foi o que aconteceu. 2 anos depois. Com esta quantidade de pequenos problemas que estão a ter, com as coisas que eu não escrevi em jornais, não fui falado, eu fui falar num sítio próprio, Assembleia Municipal. Fui denunciar 3 situações de eventuais ilegalidades, não é irregularidades, ilegalidades na Assembleia Municipal. Não fui fora, nem lá, fui lá como munícipe, temos direito a um tempo de intervenção, que eu acho que é muito bom que a Assembleia nos ouça. A Assembleia, aí está, os tais políticos que são eleitos têm responsabilidades acrescidas, não é só estar lá, eles têm responsabilidades acrescidas e exercem-nas. E, portanto, foi lá que eu denunciei algumas situações. Eventualmente haverá muitas mais. Mas este movimento, os Juntos, neste momento, este Executivo, está corroído por interesses de muitos tempos. Os interesses são legítimos. As pessoas têm interesses. Uhum. Quer ser presidente, quer ser vereador, quer fazer isto, é legítimo, as pessoas têm interesses. O que depois o problema é que quando os interesses começam a ser conflituantes uns com os outros, quando os princípios não são os mesmos, e quando entramos em falhas éticas sucessivas, e quando entramos então em ilegalidades. E quando entramos em ilegalidades, não há voto que nos salve, porque o voto foi dado para o exercício melhor dentro da lei. Não foi dado para que exercessem o poder à sua maneira, ilegalmente ou irregularmente ou não. Sabendo eu que, logicamente, que uma Câmara, com a quantidade de ações que tem, o Gil uma vez disse isso, e eu quase que admito que é, um presidente que não seja arguído não é presidente, porque nada fez. As normas são tantas e tantas que eu acredito um bocado nisso, mas não acredito noutras situações que conheço, não acredito naquilo que lá denunciei. Não acredito que chegue a uma Assembleia e denuncie ilegalidades, coisas graves. E aí agora vamos à política. Agora vamos entrar na política. Denuncie situações, no meu ver, graves, que o Sr. Presidente da Assembleia dirigiu aos órgãos competentes do Ministério Público. Foi assim que eu solicitei, logicamente, que o Sr. Presidente da Assembleia, ainda por cima um ilustre advogado, e cumprindo a sua função, não é, perante uma denúncia do cidadão, e dirigiu aos órgãos competentes do Ministério Público. O que me admira não é isso, o que me admira é o silêncio dos seus 30 deputados municipais que lá estão. E quando digo 30, é logicamente não há silêncio de todos uns aos outros. Silêncio interior, é o silêncio de desvalorizar algumas coisas que são graves na sociedade. Grave. Essas situações que se fizeram. Mais grave ainda, não é as fábricas de betão, numa situação, não sei se vai perguntar alguma coisa sobre isso, numa situação, uma fábrica de betão num parque empresarial do Casarão, não tem lógica. Mas é que não tem lógica para mim, não tem lógica para ninguém. Ainda por cima, o número de empregos, uma coisa obsoleta, uma coisa poluente, não tem lógica para ninguém. Não tem lógica para o Presidente da Câmara, não tem lógica para nenhum dos vereadores. Se não tem lógica para o Presidente da Câmara, para nenhum dos vereadores, se não tem lógica para ninguém,
Aquilo não vai criar 500 empregos, nem 100, criaria 8 ou 10 empregos, isso não me interessa. Aquilo era poluente, não se enquadra no cluster que lá está desenvolvimento. Se não tem lógica, nem sequer para o Sr. Presidente da Câmara e para os seus vereadores, então tem lógica para quem? Que interesse é que está por trás? Isto é uma acusação gravíssima, que eu estou a dizer. Que interesse, uma questão que eu ponho, se não tem lógica para nenhum deles, porque viu-se nas discussões da Assembleia que o Sr. Presidente da Câmara também não defende aquilo, que os seus vereadores, nenhum deles defende a instalação daquilo, então qual é o interesse que está por trás que levou a que eles aprovassem aquilo? Isso aí é que é preocupante. E tem uma resposta para essa questão? Tenho uma resposta para essa questão. A indiferença dos nossos, e não é criticar pessoas, e estão lá pessoas muito válidas, temos excelentes deputados, alguns excelentes deputados, para aquilo que eu conheço, não é? Há de haver melhores e piores em todo lado, temos excelentes pessoas na Assembleia, são tudo pessoas com integração social, senão também não estariam lá, portanto, todas elas têm um percurso de vida, cidadão, que os levou lá. O problema que eu ponho ali é os princípios que nos regem todos na sociedade. É que eles dão mais importância à fábrica de betão, que foi uma má opção, que depois até houve uma solução na Assembleia, que neste momento até proíbe a construção, uma coisa qualquer, do que à mentira do Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente da Câmara mentiu na Assembleia, não mentiu a mim, mentiu a todos os habitantes do Conselho. Mentiu na Assembleia a todos os membros da Assembleia e eles não reagiram. O mais importante da execução não foi o que lá uma fábrica de betão, porque isso depois é uma opção do Executivo, e o Executivo muitas vezes toma boas opções, más opções. E eu acredito que eles tomam muito mais boas opções do que más. Más tomam 1 ou 2 ou 3. Boas opções são capazes de tomar 70, 80. Os executivos é assim. Este executivo também faz isso. Toma melhores opções, muito mais vezes do que as más. Mas isso depois é uma questão de discussão. A Assembleia proibiu, ou a fábrica do betão vai para a frente, ou a fábrica do betão não vai para a frente. Isso depois os órgãos funcionam nisso. O que não funciona é o Sr. Presidente da Câmara mentir a todo o Conselho e os membros da Assembleia que o ouviram mentir não ligarem isso, assobiarem para o lado, para baixo. Mostraram que a sua dimensão política, a mentira é aceitável. Quando é que Jorge Almeida mentiu? Jorge Almeida mentiu, em que circunstância? Quando disse que nem ele, nem nenhum dos vereadores, nem nenhum dos fiscais, nem nenhum membro da Câmara tinha conhecimento que a fábrica de betão estava a ser construída. O PS, nessa altura, fez um comunicado baseado na palavra do Sr. Presidente que só havia uma solução. Colocaram processo contra a empresa porque invadiu terreno que não era dela. Colocaram processo por difamação dos autarcas porque eles disseram que a empresa disse que os seus autarcas tinham conhecimento. Portanto, um processo de difamação dos autarcas, um processo de indemnização, verificar porque é que os fiscais não sabiam, porque é que o funcionamento estava mal. Era isso que havia. E o PS disse-o na altura. Mais tarde vem-se a ver, como era lógico, que o Sr. Presidente da Câmara mentiu, porque ele sabia, os seus vereadores, o vereador João Clemente sabia, acompanhou de perto, esteve presente, por exemplo. Os fiscais da Câmara sabiam. E agora podem dizer, pá, como é que tu dizes isso? Eles que venham dizer que não. Mas quem transportou os metros cúbicos, as toneladas de terra quem é que transportou? A terra que a Câmara andou lá com as máquinas da Câmara a mudar de um lado para o outro, era de quem? Caiu de onde? Veio para onde? Portanto, aquilo é um chorrilho de mentiras umas em cima das outras. E agora vamos à questão. Um político, é admissível que um político, seja ele qual for, agora um presidente da Câmara, órgãos tipo os vereadores, mintam à Assembleia e ao povo todo, e o pessoal diz, pá, isso não interessa, pá, mas eles até fazem umas coisas boas, hoje e põem alcatrão, e até põem IPSS. Não, meus senhores, esses não servem mais. Esses que mentem não servem mais. Podem lá estar, pode o dito povo elegê-los várias vezes. Os votos não lavam as atitudes das pessoas. E os vereadores do PS, Paulo Seara e Gama Duarte, como é que se têm portado na sua ótica no seio do Executivo Municipal? No seio do Executivo Municipal começo já uma declaração. O Paulo e o António Gama são os vereadores do PS. São as pessoas mais visíveis do PS. Num partido é assim que funciona.
não é o Presidente da Conselhia neste momento, é os vereadores, porque eles estão ativos, desempenham a sua função quase semanalmente. Os membros da Assembleia, 7, 8, 9, 10 vezes estão ativos, têm que desempenhar as suas funções, portanto são os membros importantes do partido. Nós no PS estamos organizados, estamos por trás, damos umas entrevistas de vez em quando, que eu agradeço aqui, mas estamos por trás, tentamos dar apoio. Nós podemos concordar ou não com a forma, até hoje, que eu saiba, os seus vereadores não cometeram nenhuma ilegalidade. Portanto, está até hoje, que eu saiba, os seus vereadores não mentiram lá, nem tomaram posições em nome do PS, que eu saiba, em nome de mentira. Portanto, eles estão a desempenhar o cargo para que foram eleitos, que é de vereadores, e neste caso de vereadores da oposição. A forma como eles o realizam ou não, eu acho que teria outra forma. Dentro do PS, às vezes há esse debate, há pessoas que acham que deveria ser outra forma, ou outras as questões, ou outras as questões. A verdade é que eles não são marionetes minhas nem do PS, eles são pessoas eleitas pelo dito povo para executar o melhor possível o cargo que têm. Neste momento, o PS tem plena confiança neles, eles não fizeram, que eu saiba, nenhuma ilegalidade ou nenhum atropelo às leis que nos levasse a retirar confianças políticas nesse âmbito ou não. A forma, o que passa cá para fora, as informações passam, a tensão que é evidente entre eles e depois se o Executivo também não reagiu bem, o Executivo precisava de tempo de adaptação, mas já lá vão 2 anos. As tensões que existem, já me disseram, ainda não fui assistir, mas já ia ir assistir, onde puder, é uma reunião de Câmara, as tensões que existem, muito, aliás, nós vemos na Assembleia, eles a pedirem documentos que são ditos. Vou-lhe contar a última. A última é brilhante, do Sr. Presidente da Câmara também. Mentiu mais uma vez. Aliás, lembre-se que eu fui à Assembleia, contei a história do botão e pedi para o Sr. Presidente da Câmara se demitir. Obviamente demita-se. E estou à espera, na próxima Assembleia, que ele já não esteja lá. Portanto, ele, se fosse uma pessoa de carácter, demitia-se. Mas o carácter é o nosso, é o meu, o dele será diferente, todos temos o nosso carácter, não é uma pessoa desonesta, não tenho nada, mas mesmo nada contra o enfermeiro Jorge Almeida, pessoa válida, empática, simpática, capacidades. Correr-lhe foi mal, mentiu no exercício do cargo e agora tornou a mentir. Tornou a mentir em quê? Estive no outro dia a ver a Assembleia e o deputado Manuel Farias, há uns tempos, teve aí um problema por causa das piscinas, em que meteu um post no Facebook, depois pediu desculpa, a Câmara fez um comunicado e bem, porque a intervenção do deputado municipal Manuel Farias foi uma má intervenção, mas ele a seguir veio-se retratar, pior, ainda foi a uma Assembleia, acho que foi a uma Assembleia mesmo, pedir desculpa pela atitude que infantil que tinha tomado, não sei o quê, portanto, retratou-se perante o Conselho. Em reunião de Câmara, discutida a ação, o enfermeiro Jorge Almeida, o Sr. Presidente da Câmara, disse que um aborrecimento, pronto, também ficou um bocado incomodado, e bem, tomou aquela posição contra, e bem, e disse uma coisa que dava a palavra dele, que não punha nenhum processo ao enfermeiro, ao Manuel Farias. Dou a minha palavra que não ponho nenhum processo. A seguir levantou-lhe um processo. Portanto, a palavra do Sr. Presidente da Câmara é esta. Está gravado. Assim levantou-lhe um processo. Portanto, ele mentiu na parte do botão, mentiu agora nesta do processo, ele mente as vezes que for necessário. Agora, até quando os agentes políticos que sabem disto, o dito povo não sabe, tem uma boa imagem positiva dele e bem, uma pessoa ativa e popular, simpática, portanto, ele tem o povo, o grande povo tem uma boa imagem deste executivo, são pessoas são válidas, têm isto. Agora, os ditos políticos têm responsabilidades acrescidas, não podemos admitir que se passem limites. E o limite é a mentira. Até quando é que toda a gente vai estar calada por interesses e admitir que o Presidente da Câmara, um mentiroso, esteja à frente? Já falámos de Paulo Seara e de Gama Duarte. Está satisfeito com o desempenho da bancada do PS na Assembleia Municipal? Ou seja, Carla Tavares tem assumido bem o papel de líder do grupo? Quando o professor José Vidal usa da palavra numa Assembleia Municipal, justamente no período destinado ao público, não sente que está a desautorizar a sua bancada? Sim, uma coisa. Se eu estou a desautorizar a bancada, não. Estou a complementar a bancada.
Nós temos que saber... Está a reforçar a posição do Partido Socialista, é isso? Lógico, porque nós temos que saber, cada um tem as suas qualidades. Eu considero-me que era um bom deputado municipal em termos de um bom tribuno. Há outros que são muito mais organizados, eu sou altamente desorganizado. Temos outras pessoas muito organizadas. Temos pessoas que têm grande capacidade de ler documentos, outros que têm menos paciência. E só nisso. Os deputados municipais são aqueles que foram eleitos, não são os outros. Era fácil dizer hoje, até por uma certa coisa, que eu e o Paulo Seara, se estivéssemos lá hoje, aquilo era tudo diferente. E era? Era, em termos do espetáculo, em termos da agressividade, em termos das medidas tomadas, era. Nunca este Executivo tinha chegado aonde chegou. Mas isso é as características de cada um. Eles serão mais organizados, falarão melhor. Nós temos que complementar. Eu não tenho críticas evidentes ao exercício dos deputados municipais. Porque até há aqui outra coisa. Mas nós não reunimos bem e não foi bem isso que foi dito. Os partidos, nós não somos profissionais, nós não temos o tempo todo para estar a reunir, nós reunimos o possível. Há alturas em que a pessoa tem que lá estar e está um bocado isolada na tomada da posição. Aliás, o PSD diz uma coisa qualquer, nós temos que reagir perante informações, não vamos, espera aí, vamos reunir o partido para fazer. Portanto, eu estou satisfeito, espero que haja a melhor coordenação sempre, que haja o melhor possível, e eu estou livre como outra pessoa qualquer do PS e do Conselho para ir falar à Assembleia Municipal no período público. E espero que lá vá muita gente defender os interesses que acham corretos e aquilo que acham correto. Vamos para outro patamar da nossa conversa. Na próxima segunda-feira, dia 24, o Presidente da Câmara vai a Lisboa falar com o Ministro Pedro Nuno Santos a propósito da ligação de Águeda a Aveiro. O que é que o Governo do PS tem dado a Águeda nos últimos 5 anos? Bem, não estou dentro bem do que é que o Governo do PS tem dado a Águeda, não estou dentro bem do que é que os documentos e os apoios que têm às obras e ou não obras, porque isto aqui às vezes a questão é o apoio político, não é só em obras, mas depois reflete-se, logicamente, nas obras, e se as urgências do hospital tiveram apoio ou não tiveram, se a ESTG teve apoio ou não teve, ou se foi só a Câmara a investir. Neste momento a Câmara está a investir uma quantidade de situações. Isso é o tal poder que tem o Executivo para realizar, que o Governo do PS não. Se tem melhores relações, piores relações, mais dificuldades, é possível que o movimento independente, saindo do PS, tenha mais dificuldades de relação, porque isso é assim também que o poder erroneamente vê. São os nossos, temos que receber bem, são os outros, esperam um bocado. Isso é uma questão humana quase dos grupos. Está errado, nós somos humanos e erramos. O que eu acho é que houvesse, que não houvesse, chegou-se aqui a uma situação em que temos um Ministro Pedro Nuno Santos, que diga-se, e se as pessoas estiverem com atenção, podem não gostar dele, ou gostar. Atenção, que eu tenho já aqui uma declaração de interesse, é que eu gosto. Porque gosto de pessoas que se afirmam mesmo às vezes no erro. Gosto de pessoas que não se escondem sempre no politicamente correto. E se há coisa que o Pedro Nuno Santos se nota em relação aos outros ministros, é que ele arrisca que o critiquem. Quando ele, no outro dia, veio pedir desculpa, disse, então, o ministro veio pedir desculpa. O ministro se errou, deve pedir desculpa. Qual é o problema? Ir no seu erro e tentar alterar os comportamentos. O Águeda Aveiro, eu acho muito bem que essa reunião se realize. O Pedro Nuno Santos abriu essa porta, é uma questão já super debatida. Temos também agora o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, também dentro do processo. Eu acho que o processo é por aí. Não sei se é essa a intenção, não estou dentro das discussões, ouvi isso, mas eu acho que o processo tem que ser mesmo por aí. As duas cidades, numa construção comum, com o apoio do Governo noutra área, qualquer que isto, depois depende tudo de fundos, não é? E espero que o Sr. Presidente da Câmara tenha uma boa reunião com o Sr. Ministro. O Sr. Ministro conhece a situação, não tem hipótese, ele quase que podia ser o nosso Presidente da Câmara nesta área também, porque ele conhece a situação bem, portanto, pode ser que neste momento haja o Pedro Nuno Santos, estando neste Ministério, haja algumas condições para se avançar para alguma coisa. Uma ligação mais rápida, melhores condições, não é preciso rápido, a autoestrada. São 17 km, não é nada. O que nós ganhamos a ir rápido ou não ir rápido é 2, 3 minutos a Aveiro. Então, mas interessa-nos 2, 3 minutos a Aveiro? Não, interessa-nos é que pelo menos as condições do piso sejam boas para uma certa fluidez. Porque se ganharmos 5 minutos, não ganhamos nada. Se eu for acelerar muito, o que é que eu ganho? Andar a 120 demora 10 minutos em vez de demorar 20. Não tem lógica. Portanto,
Mas temos que resolver uma estrada qualquer, uma boa via de comunicação que esteja, pelo menos, condições de segurança boas. Última questão. As últimas eleições no PS-AGDA mostraram um partido com pouco mais de 100 militantes com as cotas em dia. O mesmo tinha sucedido pouco antes no PSD. As pessoas estão fartas dos políticos e da política? Estão. Atenção que o PS tem mais militantes, mas nunca teve assim muito mais que os 100 pagos. Já teve algumas vezes mais, não é o normal. O PS nunca foi muito forte em termos disso, das militâncias contra... O PSD já foi muito forte, muito forte. Tem muitos quadros, o PSD tem pessoas que geriram, criaram-se dinâmicas e, portanto, agora se as pessoas estão fartas da política, estão, porque as pessoas estão fartas da política porque, infelizmente, elas estão fartas de si próprias. E isto, para começar a criticar as pessoas, é um bocado danado. Estamos muito individualistas, estamos muito no imediato, estamos muito no tecnológico. O objetivo... E, portanto, estamos muito exigentes nisso. Constrói já a estrada, quero 10 centros de saúde, mais quero 2 aeroportos, quero... Estamos muito exigentes no dia-a-dia. Trabalhamos demasiadas horas. Temos muito pouco tempo para a família. Não ligamos nada. Entregamos a família e os miúdos aos telemóveis para estarem calados. Entregamos-nos na escola. Estamos com eles 1 hora, vamos deitá-los. Porque a seguir temos de trabalhar mais às 8 horas, mas fazer umas horas extraordinárias para mais qualquer coisa e sempre somos muito objetivos nas exigências. Ora, isso faz com que a política pareça uma coisa à parte. Criticamos os tais políticos. Então, mas esses políticos é que perdem aqui as noites nas reuniões, nas assembleias, nas discussões, em vir aqui para tratar disto tudo e os outros é que criticam. É um problema. As pessoas estão efetivamente fartas de política, mas estão fartas de política porque nós mentimos muitas vezes. Professor José Vidal, foi um gosto tê-lo aqui na grande Obrigado, entrevista da Soberania TV. Já ultrapassámos em muito o nosso tempo, mas foi um prazer imenso. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. José Marques Vidal, presidente da Comissão Política Conselhia de AGDA do Partido Socialista, foi o entrevistado desta semana. Regressamos na próxima quarta-feira. É tudo. Boa noite. Se pensa que já viu tudo, ainda não viu nada. Ou já viu um banco capaz de tornar a sua vida mais simples? Um banco pensado para os novos tempos, que não importa onde, está sempre lá. Um banco de confiança, sustentável e com visão de futuro, para que possa ver sempre mais à frente. Se pensa que já viu tudo, o Crédito Agrícola tem muito mais. Fale connosco, há tanto mais para ver. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncio local.